Você já sentiu que, por mais que se esforce, seus músculos não respondem como antes, que a força que você tinha parece estar escorregando por entre os dedos ou que acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira na cama. E a energia simplesmente não aparece, como se a noite de sono não tivesse sido suficiente. Pois é, muitos de nós. Depois dos 60, começamos a sentir que o corpo já não é o mesmo. A força diminui, a disposição some. E aquela sensação de bem-estar parece uma lembrança distante. E o que é pior, isso afeta não só a nossa capacidade de fazer as coisas do dia a dia, como levantar da cadeira, carregar as compras ou passear com os netos, mas também a nossa saúde geral, nossa memória e até mesmo nosso humor. Essa realidade é dolorosa. Não é ver a vitalidade diminuir e não saber exatamente o porquê. Mas e se eu disser que existe um vilão silencioso na sua cozinha? Algo que você talvez esteja comendo antes de deitar, que está sabotando não só a sua capacidade de construir músculos, mas também a qualidade do seu sono. Um segredo que, uma vez revelado, pode transformar a sua noite, o seu dia e a sua energia de uma forma que você nem imagina. Não estamos falando de grandes sacrifícios, mas de pequenas mudanças que podem desencadear uma verdadeira revolução no seu bem-estar. Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério e explorar hábitos alimentares noturnos que podem estar atrapalhando sua saúde, seus músculos e seu sono de maneiras que você nunca pensou. Vamos mergulhar em escolhas simples que, uma vez ajustadas, podem abrir caminho para mais força, mais energia e noites de sono verdadeiramente restauradoras. É hora de parar de lutar contra o tempo e começar a trabalhar a favor do seu corpo. Mesmo depois dos 60. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar pode te surpreender e mudar a sua rotina para melhor, dando-lhe o poder de recuperar a vitalidade que você merece. Vamos começar com o primeiro hábito. Ou melhor, com o primeiro grande erro que muitos de nós cometemos, sem perceber, nas horas que antecedem o sono, e que é um verdadeiro sabotador para seus músculos e para o seu descanso, consumir alimentos pesados, gordurosos ou muito processados antes de deitar. Aquele costume de jantar tarde, ou de fazer um lanche reforçado na frente da televisão antes de dormir. Pode parecer inofensivo, mas está silenciosamente minando seus esforços para se manter forte e bem disposto. Pense no seu corpo como uma máquina que precisa de tempo para desacelerar e se preparar para o modo de reparo. Quando você joga um monte de combustível pesado nessa máquina bem na hora de desligar, ela simplesmente não consegue mudar de marcha e se dedicar ao que realmente importa, a recuperação e o crescimento. Imagine a situação: você comeu uma refeição caprichada, talvez uma lasanha, uma feijoada, um churrasco, ou até mesmo aquele pastel de feira que estava irresistível, e logo em seguida se prepara para dormir. O que acontece dentro do seu corpo? Seu sistema digestório entra em modo de trabalho pesado. Ele precisa quebrar todas aquelas gorduras, proteínas complexas e carboidratos. E isso exige uma quantidade enorme de energia e um fluxo sanguíneo intenso para o estômago e os intestinos. Essa demanda energética tira o foco do seu corpo de outras funções cruciais que deveriam estar acontecendo durante o sono profundo, em vez de estar ocupado reparando tecidos, liberando hormônios importantes para o crescimento muscular, como o hormônio do crescimento, e se desintoxicando. Ele está lutando para digerir aquele banquete noturno. E as consequências não param por aí. Alimentos ricos em gordura, especialmente as gorduras saturadas e trans presentes em embutidos, frituras e muitos alimentos industrializados, são notoriamente difíceis de digerir.
Eles ficam no estômago por muito mais tempo, aumentando o risco de azia, refluxo e uma sensação desconfortável de peso. Essa indigestão não só torna difícil pegar no sono, mas também fragmenta o sono durante a noite. Você pode acordar várias vezes, ou ter um sono leve e agitado, sem conseguir atingir as fases de sono profundo e REM, que são exatamente as fases onde a mágica da recuperação acontece. É nesse período que seu corpo libera a maior parte do hormônio do crescimento, essencial para a síntese de proteínas e, consequentemente, para a reparação e o aumento da massa muscular. Se seu sono é constantemente interrompido ou superficial, essa liberação hormonal é comprometida e seus músculos simplesmente não recebem o sinal necessário para se fortalecerem e se recuperarem do desgaste do dia. Além disso, alimentos muito processados, como salgadinhos, pizzas prontas e fast food, são frequentemente carregados de sódio, açúcares e aditivos químicos. O sódio em excesso pode levar à retenção de líquidos e inchaço, gerando desconforto durante a noite. Os aditivos, por sua vez, podem sobrecarregar o fígado, que também tem um papel vital na desintoxicação e no metabolismo hormonal. Processos que idealmente deveriam ocorrer com mais eficiência durante o repouso noturno, ao invés de o fígado estar se regenerando e processando toxinas. Ele está tentando lidar com uma carga extra de substâncias que ele nem sempre reconhece ou processa facilmente. Então, qual é a solução? A chave está na escolha e no timing. Tente jantar mais cedo, idealmente umas 2 a 3 horas antes de se deitar, para dar tempo ao seu corpo de iniciar o processo digestivo. E quando for escolher o que comer à noite, opte por refeições leves, nutritivas e de fácil digestão. Pense em uma porção pequena de proteína magra, como peito de frango grelhado, peixe assado ou ovos cozidos, combinada com vegetais cozidos ou uma salada leve. Sopas de legumes sem muita gordura também são excelentes opções. Evite frituras, molhos cremosos, carnes muito gordurosas e pães brancos em excesso. Por exemplo, em vez de um sanduíche de pão branco com queijo e presunto e maionese, que tal um pequeno pedaço de frango desfiado com um pouco de abóbora cozida ou, se a fome apertar antes de dormir, um iogurte natural sem açúcar com umas frutas pode ser uma alternativa muito mais amigável para o seu corpo do que uma coxinha ou um pedaço de pizza. Ao aliviar a carga digestiva noturna, você permite que seu corpo mude para o modo de descanso e reparo de forma mais eficaz. Isso significa um sono mais profundo e ininterrupto, otimizando a liberação de hormônios de crescimento e reparo muscular. Sua energia pela manhã será notavelmente maior. Seus músculos agradecerão com mais força e resistência. E você se sentirá mais rejuvenescido a cada dia. Entender o que evitar é o primeiro passo. Mas, e se eu disser que existem outras armadilhas menos óbvias que também podem estar sabotando sua noite e seus músculos? Vamos mergulhar nelas agora mesmo, porque o impacto delas pode ser tão prejudicial quanto o da comida pesada. Agora que falamos sobre a armadilha das comidas pesadas e gordurosas, vamos para um outro ponto crucial, que talvez você nem imagine que está te prejudicando seriamente: o consumo excessivo de açúcares refinados e carboidratos simples à noite. Você pode pensar que um docinho antes de dormir, ou um pãozinho com geleia, é algo inocente, uma recompensa pelo dia cansativo. Mas, para o seu corpo, especialmente depois dos 60, isso pode ser como uma montanha-russa de açúcar no sangue que impede um sono de qualidade e bloqueia o crescimento muscular. Quando você ingere açúcares refinados, presentes em doces, bolos, biscoitos, refrigerantes e até sucos industrializados,
ou carboidratos simples, como pão branco e massas refinadas. Seu corpo os absorve muito rapidamente. Isso causa um pico abrupto nos níveis de açúcar no sangue. Para tentar controlar essa elevação, o pâncreas libera uma grande quantidade de insulina. Essa insulina age rapidamente, fazendo com que o açúcar no sangue caia de forma igualmente rápida, às vezes até demais. Essa queda súbita, conhecida como hipoglicemia reativa, pode acionar uma resposta de estresse no seu corpo. Seu cérebro interpreta essa queda como uma emergência e libera hormônios como o cortisol e a adrenalina, que são os hormônios do estresse e do lutar ou fugir. E adivinhe o que o cortisol faz? Ele é o inimigo número 1 do sono tranquilo, em vez de relaxar e se preparar para o descanso. Seu corpo fica em um estado de alerta. Você pode ter dificuldade para adormecer, ou acordar no meio da noite com uma sensação de ansiedade ou fome. Além disso, o cortisol em excesso, especialmente crônico, é catabólico, ou seja, ele favorece a quebra de proteínas musculares, exatamente o oposto do que queremos para manter e construir músculos. Então, enquanto você pensa que está se confortando com um doce, na verdade está preparando o cenário para uma noite de sono agitada e, ironicamente, contribuindo para a perda de massa muscular, que já é um desafio natural com o avanço da idade. A inflamação também entra nessa equação. O consumo regular de açúcar e carboidratos refinados pode promover um estado de inflamação crônica no corpo. A inflamação sistêmica atrapalha a capacidade do corpo de se reparar eficientemente, o que inclui a recuperação e o crescimento dos músculos. Ela pode até mesmo prejudicar a sensibilidade à insulina ao longo do tempo, tornando mais difícil para o corpo usar a glicose de forma eficiente e armazenar energia, impactando ainda mais a saúde metabólica. O ideal é substituir esses inimigos doces por opções mais saudáveis. Se a vontade de um lanche noturno for irresistível, opte por pequenas porções de frutas com baixo índice glicêmico, como morangos ou um pedaço de maçã, ou um iogurte natural. Se precisar de um carboidrato, escolha grãos integrais em pequenas quantidades e mais cedo à noite, como um pedaço de batata doce ou mandioca cozida, que liberam açúcar no sangue de forma mais gradual. Agora, vamos para outro par de vilões noturnos que são ainda mais insidiosos, porque muitas pessoas os usam com a intenção de relaxar. Mas eles fazem exatamente o contrário à cafeína e o álcool. Você pode pensar que aquele cafezinho depois do jantar, ou aquela taça de vinho para desligar, são inofensivos. Lê do engano. A cafeína, presente no café, chás pretos, alguns refrigerantes e chocolates, é um estimulante poderoso. Ela atua bloqueando a ação da adenosina, uma substância química do cérebro que nos faz sentir sonolentos. Se você toma cafeína tarde da noite, ela impede que a adenosina faça seu trabalho natural de induzir o sono, mesmo que você consiga pegar no sono. A cafeína pode afetar a qualidade, diminuindo o tempo gasto nas fases de sono profundo e REM, que são as mais restauradoras. Para pessoas acima dos 60, o metabolismo da cafeína pode ser mais lento, o que significa que ela permanece no seu sistema por mais tempo, estendendo seus efeitos estimulantes. Recomenda-se evitar cafeína pelo menos 6 horas antes de deitar. E para alguns, até mais. E o álcool? O álcool é um inimigo traiçoeiro do sono de qualidade. Muitas pessoas pensam que um copo de vinho ajuda a relaxar e a pegar no sono mais rápido. No começo, ele pode até dar uma sonolência e parecer um sedativo. Mas essa é uma falsa sensação de descanso. O álcool fragmenta o sono, diminuindo a fase REM, aquela fase do sono que é super importante para a memória, o aprendizado e o processamento emocional, e também as fases mais profundas do sono.
Você pode acordar várias vezes durante a noite, muitas vezes sem nem se lembrar, e sentir-se cansado pela manhã, como se não tivesse dormido nada. Além disso, o álcool é um diurético, o que pode levar a mais idas ao banheiro durante a noite, interrompendo ainda mais o seu descanso. Do ponto de vista muscular, o álcool também é prejudicial. Ele pode desidratar o corpo e afetar a síntese proteica, ou seja, a capacidade do seu corpo de construir e reparar músculos, em excesso. O álcool pode até mesmo afetar os níveis de testosterona e hormônio do crescimento, ambos cruciais para a manutenção da massa muscular e da vitalidade em qualquer idade, mas especialmente importantes na fase sênior, quando esses níveis já tendem a diminuir. Portanto, se você busca otimizar sua recuperação muscular e ter um sono de verdade, o álcool antes de dormir deve ser evitado ou consumido com muita moderação, e bem antes da hora de deitar. Por fim, um outro alimento que pode ser um problema surpreendente para o seu sono e indiretamente para a sua recuperação: comidas muito apimentadas. Para alguns, um toque de pimenta no jantar é um deleite, mas para outros, especialmente à noite, pode ser um gatilho para a bazia e o refluxo. A capsaicina, o composto ativo da pimenta, pode irritar o revestimento do estômago e do esôfago, causando queimação e desconforto que dificultam o sono. Além disso, a pimenta pode aumentar a temperatura corporal, o que é contraproducente para adormecer, já que o corpo precisa resfriar um pouco para iniciar o sono. Se você é sensível a alimentos apimentados, evite-os completamente à noite e reserve-os para refeições mais cedo no dia. Com essas informações em mente, você já tem um bom arsenal para proteger seu sono e seus músculos. Mas existe um último ponto, talvez o mais surpreendente, que pode estar passando despercebido e que tem um impacto enorme na sua saúde noturna e na sua capacidade de recuperação. Chegamos ao ponto crucial, e quero te dar uma visão mais ampla de como tudo isso se conecta para a sua saúde e bem-estar. Especialmente agora que você passou dos 60 anos. Não é apenas sobre o que você come, mas sobre como você se prepara para o descanso mais importante do seu dia, que é o sono. Vimos que aquela feijoada ou aquele pastel antes de dormir não são amigos dos seus músculos nem do seu sono, e que a dificuldade em digerir alimentos pesados rouba energia preciosa que deveria ser usada na sua recuperação. Entendemos também que o açúcar refinado e os carboidratos simples são como um ioiô para o seu corpo, te jogando para cima e para baixo em picos de açúcar e quedas bruscas, quando você precisa de estabilidade para um sono reparador, e que até mesmo aquele cafezinho ou a taça de vinho podem estar roubando seu descanso e a sua capacidade de se recuperar e crescer, interferindo nas fases mais profundas e restauradoras do seu sono. É importante compreender que o sono não é apenas um período de inatividade. É uma fase de trabalho intenso e essencial para o seu corpo, durante o sono profundo, que é frequentemente prejudicado por essas escolhas alimentares inadequadas. Seu corpo realiza a maior parte de suas tarefas de reparo e manutenção. É nesse momento que o hormônio do crescimento, vital para a recuperação e construção muscular, é liberado em maior quantidade. É quando seu cérebro limpa as toxinas acumuladas durante o dia e consolida as memórias. É quando seu sistema imunológico se fortalece, preparando você para combater doenças e infecções. Se esse processo é interrompido ou comprometido por causa do que você come antes de dormir, você está perdendo a oportunidade de se regenerar completamente. E isso se manifesta na falta de energia, na dificuldade de construir músculos, na mente nebulosa
e até mesmo na maior suscetibilidade a doenças. A boa notícia é que você tem o poder de mudar isso. E não precisa ser radical da noite para o dia. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Comece com um passo de cada vez. Por exemplo, troque aquele lanche pesado da noite por algo mais leve e fácil de digerir. Em vez de uma pizza, que tal uma porção de iogurte natural com umas frutas ou um ovo cozido, que oferece proteína magra sem a carga digestiva? Tente jantar mais cedo, dando ao seu corpo pelo menos 2 a 3 horas para iniciar a digestão antes de você se deitar. Dê preferência a alimentos leves e nutritivos, como vegetais cozidos, proteínas magras e pequenas porções de carboidratos complexos, como um pouco de batata doce ou abóbora. Se sentir necessidade, começar a observar como seu corpo reage a diferentes alimentos é o primeiro passo para uma alimentação mais consciente. Talvez você perceba que, para você, um pedacinho de chocolate à noite não afeta o sono, enquanto para outro é fatal. Cada corpo é único, mas as diretrizes gerais sobre evitar alimentos pesados, açucarados, cafeína e álcool antes de dormir são pilares para a maioria das pessoas, especialmente para quem busca longevidade com qualidade de vida. Imagine acordar com mais energia, sentir seus músculos mais firmes e fortes, ter mais clareza mental e disposição para aproveitar cada momento do seu dia. Isso não é um sonho distante. É uma realidade ao seu alcance quando você começa a cuidar do seu ritual noturno. O sono é a fundação de tudo. É durante o sono que o corpo se reconstrói, que os hormônios são regulados, que a memória se consolida e que o sistema imunológico se fortalece. Se você está privando seu corpo desse reparo essencial com escolhas alimentares inadequadas antes de dormir, está sabotando seu próprio bem-estar e o seu potencial de viver plenamente. Eu adoraria saber a sua experiência. Você já percebeu como certos alimentos afetam seu sono ou seus músculos? Talvez você tenha uma dica de lanche noturno que funciona para você. Compartilhe nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar outras pessoas a fazerem mudanças positivas em suas vidas. Nossas experiências são valiosas e nos ajudam a construir uma comunidade de apoio e aprendizado mútuo. Se este vídeo te ajudou a enxergar as coisas de uma nova perspectiva, se te deu aquele empurrãozinho para começar a cuidar melhor das suas noites e, consequentemente, dos seus dias, por favor, deixe seu like. Isso me ajuda muito a saber que estou criando conteúdo valioso para você e a continuar alcançando mais pessoas que precisam dessas informações. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com mais dicas para você viver sua melhor vida em qualquer idade. Lembre-se sempre, cuidar de si é um ato de amor e sabedoria. Você merece cada dia de vida com plenitude, energia e vitalidade. Continue se priorizando. Continue aprendendo e continue florescendo. Sua saúde e seu bem-estar são o seu maior patrimônio. Viva sua melhor vida em todas as idades,